nesses momentos de oração que ele separava. Marcos 1,35 vai dizer assim: de madrugada, ainda bem escuro, Jesus levantou-se, saiu e foi ao lugar deserto e ali começou a orar. Querido, o texto está nos mostrando que Jesus ele tinha uma prioridade. Porque se você olhar esse texto e começar a perceber, você vai ver que as multidões, se você olhar todo o contexto, ficavam ao redor e seguindo a Jesus Cristo. As multidões estavam procurando Jesus por sinais e milagres que ele realizava. Eu acredito que se fosse no tempo que nós estamos vivendo, e não querendo aqui apontar dedo para nenhum líder evangélico famoso, mas quando há uma multidão seguindo esses líderes, muitas das vezes eles ficam à beira da vaidade. Eu não vou dizer que eles ficam com a vaidade aflorada, não porque vaidade é pecado, quem sou eu para dizer que eles estão em pecado, mas ficam à beira da vaidade. E aí o texto ele nos mostra que Jesus ele sai de madrugada ainda bem escuro. Ele se levanta e vai para um lugar deserto ali e começa a orar. Por quê? Porque Jesus, querido, o que tinha para Jesus como mais importante era a intimidade que ele queria ter com o Pai. Ou seja, a intimidade com o Pai era muito mais importante do que o prestígio que ele poderia ter entre os homens, do que a fama que ele tinha entre os homens. Não me importa a multidão, o que me importa é o momento que eu terei com meu Pai. O que importa é o momento que eu estou separando com Deus. Então Jesus ele não ensina apenas os discípulos a orar, mas ele mostra como deve orar, como tem que ser a vida de oração e o que tem que ser priorizado na nossa vida, momento de oração. Então nós entendemos uma coisa muito importante. Pega essa chave para a sua vida. Jesus não orava. Jesus não orava por necessidades físicas. Jesus ele orava por prazer. Jesus orava por uma necessidade de íntima comunhão com Deus. Ele queria se relacionar com o Pai. Ele queria ter íntima comunhão. E aí nasce uma pergunta a partir dessa frase: qual é o nosso propósito de oração? Eu busco a Deus para poder Deus saciar as minhas necessidades físicas. Eu busco a Deus para que Deus venha a ser o meu Senhor e venha a fazer aquilo que eu quero. Eu busco a Deus porque Ele é o meu Senhor. Porque Ele é o Senhor da minha vida. Não eu se torno o Senhor dele e Ele meu servo. Eu busco a Deus. Nós devemos buscar a Deus com o mesmo propósito que Cristo buscava, por intimidade, prazer, comunhão. É buscar a Deus. Eu sei que a gente precisa de muita coisa, eu sei que a gente necessita de muita coisa, somos totalmente dependentes do Senhor, e o Senhor se agrada que nós venhamos a pedir. Ele mesmo disse para pedir. Mas nós não podemos chegar diante dele, desculpe a expressão, como pidões, nem sei se existe essa palavra, ou pedis, e toda vez que for orar, só pedir, só pedir, só pedir, esquecer de confessar, esquecer de adorar em oração. A gente não pode se esquecer disso. A nossa vida de oração não pode estar pautada por aquilo que eu preciso fisicamente. A nossa vida de oração tem que estar pautada por aquilo que eu preciso espiritualmente, mais intimidade com Deus. Amém, queridos? E aí algumas lições, e a gente vai ver alguns outros textos, rapidamente. Lucas capítulo 3, versos 21 e 22. Uma lição que Jesus nos ensina aqui, que a oração revela a unção. Olha o que diz o texto de Lucas 3, 21 e 22. Depois que todo o povo fora batizado, e Jesus também, enquanto ele orava, o céu se abriu.
E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba, e uma voz disse do céu: Tu és meu filho amado, em ti me agrado. A oração revela a unção, ou a oração precede a unção. Que Jesus orou quando ele foi batizado. Jesus, no meio do batismo, ele para tudo aquilo dali, depois que todo mundo foi batizado, e enquanto Jesus também estava acontecendo com ele ora, e quando ele ora, os céus se abrem. Jesus orou enquanto estava sendo batizado. Naquele momento o céu se abriu, o Espírito Santo desce sobre ele. O que Lucas está fazendo? Uma conexão entre oração e o derramamento do Espírito Santo, a vida do Espírito Santo, entre oração e a unção recebida por Jesus, porque a partir dali Jesus começa o seu ministério de forma aberta aqui na terra. Jesus orou, recebeu a capacitação do Espírito Santo para exercer um poderoso ministério, querido. Os céus se abriram porque ele orou. Meus irmãos, quando a gente olha isso, não existe outra maneira, não existe outra forma de ter a unção de Deus sobre a nossa vida revelada, de receber a chancela de podermos avançarmos dentro desse bairro, pelas vielas desse bairro, não seja através da oração. Jesus ora, o céu se abre, os discípulos oram, o Espírito Santo vem, os céus se abrem novamente, o Espírito Santo vem. Ao longo da história, se você olhar todas as histórias de avivamentos, o que aconteceu antes dos grandes avivamentos, antes do grande renovo que veio para a igreja, antes da grande salvação que veio para essas localidades que receberam os seus avivamentos, o avivamento do País de Gales, de John Wesley, fundador da igreja metodista ali, e que viveu um verdadeiro avivamento, e tantos outros. William Booth, que fundou o Exército da Salvação. O que esses homens tinham em comum? Oração, tempo de oração. Eles oravam e não se cansavam de orar, até que Deus derramou um grande avivamento através da vida deles. Então o que nós aprendemos com isso? Não há poder sem oração, não há unção do Espírito sem oração, não vai haver avivamento se não tiver oração. Nenhuma obra importante de Deus é feita se não tiver homens e mulheres dispostos a investir tempo em oração. Estamos diante de uma grande obra, estamos diante de algo maravilhoso que Deus irá realizar nesse lugar, mas para acontecer é necessário homens e mulheres desta igreja, é necessário que a Memorial entendam que é necessário ter uma vida de oração, porque uma vida de oração é uma vida de humilhação diante do Senhor, porque uma vida de oração é uma vida de confissão, uma vida de oração é uma vida de abandono de pecado, uma vida de oração é uma vida de santidade, uma vida de oração é uma vida de prazer pela palavra de Deus, porque quanto mais você ora, mais você quer conhecer a Deus, e nós conhecemos a Deus através da sua palavra. Amém? Nós aprendemos com Jesus também, Lucas capítulo 5 agora, verso 15 e 17, que é a oração que nos reveste de autoridade. Do 15 ao 17, vai dizer assim, Lucas 5, 15 a 17, a sua fama, porém, se espalhava cada vez mais, e grandes multidões se ajuntavam para ouvi-lo e serem curadas de suas doenças. Presta atenção nisso. Mas ele, Jesus, se retirava para lugares desertos e ali orava. Um dia, enquanto ele estava ensinando, encontraram-se fariseus e doutores da lei sentados ao redor, que tinham vindo de todos os povoados da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar. O poder do Senhor estava com ele para curar. No verso 16, Jesus se retirava para lugares desertos para orar. A oração nos reveste de autoridade. É a oração que vai trazer a autoridade sobre nós, a autoridade dessa já dada por Deus, mas nós precisamos entender e nos revestir dessa autoridade. E o revestimento
somente através da oração. Jesus estava consciente que não existia outra maneira de realizar o seu ministério se não fosse através da oração. Ministério nenhum pode ser realizado sem oração. Família nenhuma consegue se sustentar se não tiver uma vida de oração. Igreja nenhuma consegue se sustentar se não for através da oração. Jesus estava convicto de que o poder para fazer a obra lhe era concedido pela oração. Se Jesus, que era Deus encarnado e veio habitar entre nós, sabia de tudo isso, tinha esses momentos, imagina nós, Senhor. Imagina eu e você. Porque ele priorizava a oração. O texto vai dizer que o poder do Senhor estava sobre ele para curar. A oração, querido, ela nos reveste de autoridade. Autoridade para pregar, autoridade para curar. Autoridade para falar em nome de Jesus, autoridade para expulsar demônios, porque quando começarmos, estamos avançando por cada rua, por cada casa. Eu não sei se você tem percebido, a cada domingo, os que vêm frequentemente à igreja, nós estamos tendo mais de 10 visitantes por domingo nessa igreja. Os últimos domingos foram abençoados. Teve um domingo, tivemos 16 visitantes, não sei quantos vocês contaram, pastor conta, pastor daqui de cima, só olhando. Pode ter certeza que o inimigo vai se levantar furioso. Dobre os seus joelhos. Duas coisas irão acontecer. Os céus irão se abrir, mas irá vir um mar. O exército infernal querendo parar você. Querendo dizer para você que não adianta. Querendo dizer para você que você está perdendo tempo. Querendo fazer com que colocar coisas na sua vida para te distrair. Se coloca de joelho, e os céus irão se abrir, mas o inferno também irá se voltar contra você. Mas tenha bom ânimo, porque de todas as aflições, querido, Jesus Cristo disse que nós iríamos passar, ele venceu, e ele nos fez mais do que vencedor. Ele está conosco. Por mais que o inferno se levante, ele vai cair. Ele não tem autoridade com a nossa vida, ele não pode tocar em nós, nem na nossa família. Então, se nós quisermos ver as maravilhas divinas acontecendo em nosso meio, nós precisamos orar. A oração, ela abre o caminho para o extraordinário de Deus. Amém? Em penúltimo lugar, Jesus orava antes de tomar as suas decisões. Lucas capítulo 6. Lucas é maravilhoso porque Lucas ele traz as orações de Jesus. É um evangelista que conseguiu colocar em ordem essas orações. É maravilhoso. E várias outras citadas em Lucas. Lucas traz pelo menos aí umas 9 citações de orações de Jesus, assim, maravilhosas. Verso 6, a partir do 12 e 13, vai dizer assim, verso 12 e 13. 6, 12 e 13. Isso. Naqueles dias, Jesus se retirou para o monte a fim de orar. E passou a noite toda orando a Deus. Depois de amanhecer, chamou seus discípulos, escolheu 12 dentre eles, aos quais também chamou de apóstolos. Jesus, ele precisava tomar uma decisão, ele precisava fazer uma escolha. Ele tinha que convocar os seus discípulos. O texto vai dizer que era uma decisão muito importante. 12 homens que iriam caminhar mais próximo. 12 homens que iriam ver os sinais e milagres, que iriam entrar na intimidade de Jesus Cristo, que iriam conhecer Jesus Cristo como nenhuma outra pessoa conseguiu conhecer até aquele momento. Então não poderiam ser qualquer um, não. Tinha que ser aqueles que Deus estava direcionando para que eles conhecessem. Nós não foram qualquer um, não. Foram homens escolhidos por Deus. Pastor, mas era qualquer um, porque eles eram vários. Um negou, um monte de coisa, um traiu, e aí tinha um que era incrédulo. Não eram qualquer um.
apesar de muitos deles, aos olhos humanos, serem incapazes de realizar tal obra, mas aos olhos de Deus, os olhos do nosso Salvador, eles eram os perfeitos para a obra a qual Deus tinha para que eles realizassem. Por quê? Porque quem ia fazer a obra não era eles, era o Senhor Jesus através da vida deles. Antes de tomar as nossas decisões, antes de escolher qualquer coisa para a nossa vida, precisamos orar, precisamos perguntar a Deus: Senhor, é esse caminho? Senhor, é essa pessoa? Senhor, é este curso? Senhor, me dá uma direção. Para onde? Como? Com quem? Peça a Deus para confirmar no seu coração. Jesus passou uma noite inteira em oração, querido. Não foi alguns minutos, não foi alguns momentos, não foi uma oração rápida diante do almoço, foi uma noite inteira. Nós precisamos dedicar tempo em oração quando iremos realizar as nossas escolhas, quando precisaremos tomar as nossas decisões. Nós precisamos entender isso. Porque o que Jesus está ensinando? Seja dependente de Deus nas suas escolhas, seja dependente de Deus nas suas decisões. Nós precisamos entender que somos dependentes do Senhor, que nós precisamos da direção do Senhor para as nossas decisões e escolhas aqui na terra. E aí o texto vai falar sobre liderança, principalmente na área da liderança. Como é necessário buscar a Deus em oração, porque toda liderança ela precisa ser escolhida debaixo da orientação dos céus. Ela não pode ser escolhida de acordo com os trâmites terrenos, ela precisa ser escolhida debaixo da orientação celestial. As nossas decisões, as nossas escolhas, que elas possam ser direcionadas por Deus através da oração. Porque se for através da oração, você não terá que ter dúvida do que fazer. Amém? Em último lugar, Lucas capítulo 9, versos 18 e 20. Jesus orou por discernimento. Pastor, Jesus orou por discernimento? Sim. Você vai entender. Lucas 9, 18 e 20 vai dizer assim: estando a orar apenas com os discípulos, preste atenção, Jesus orando apenas com os discípulos, ele lhes perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros Elias, e ainda outros um dos antigos profetas que reviveu. Então lhes perguntou: e vós, quem dizes que eu sou? Pedro então respondeu: Cristo de Deus, ou tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Jesus estava orando, só que agora Jesus não estava orando sozinho, Jesus aqui estava orando com os discípulos. E aí Jesus estava orando, e aí olha só o texto: dúvidas, quem é Jesus? Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, estão dizendo que é algum outro profeta. E vocês? Jesus estava orando quando ele faz uma pergunta sobre quem os discípulos acreditavam que ele era. Jesus estava orando por discernimento espiritual, não para ele, mas para o que estava ao redor dele. Nós precisamos de muito discernimento. Pedimos muito a Deus sobre discernimento espiritual e é necessário ter. Você já orou para que Deus abra o entendimento daqueles que nós iremos falar do amor de Jesus? Que eles precisam ter discernimento espiritual para entender que as palavras que sairão da nossa boca não são nossas, mas é o Espírito Santo, é o próprio Deus nos usando para falar aos corações deles. E que eles precisam entender que a mensagem que nós iremos falar não é uma mensagem humana, mas uma mensagem divina, celestial. Então é necessário orar com discernimento espiritual para nós precisamos, mas também é necessário
e diz: Senhor, dá discernimento para todo aquele que eu for falar sobre o Evangelho, para todo aquele que eu for levar a tua mensagem de salvação. Porque a pregação, ela precisa vir acompanhada de orações, para que Deus possa abrir os olhos daqueles que estão com escamas que venham a cair cada uma delas, para que eles possam reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador, para que eles entendam que a resposta de Pedro é a resposta que eles precisam dar a Jesus Cristo, a Deus. Cristo é o Filho de Deus vivo. Tal verdade é essa que Jesus, logo depois, ele vai dizer: Pedro, não foi você, não foi a tua carne, não foi algo deste mundo, mas foi meu Pai nos céus que te revelou isso. Foi algo espiritual, foi um discernimento que veio para você declarar tal afirmação. Quando a nossa mensagem vier acompanhada das orações certas, querido, o poder do Espírito Santo de Deus irá tirar a venda dos olhos e o tampão dos ouvidos de todos aqueles que irão cruzar o nosso caminho em nome de Jesus. Amém, querido? Eu quero encerrar com uma frase de Wayne Grudem, que ele diz que, através da oração, Deus permite que possamos participar de atividades que são de importância eterna. Ele vai dizer que os propósitos de Deus são eternos e imutáveis, mas ainda assim devemos orar pedindo que Deus atue em certo sentido sobre a nossa limitada mente, que não consegue compreender plenamente essa verdade. Tudo que nós sabemos é que os propósitos de Deus são eternos, e a maneira de Deus cumprir os seus propósitos eternos é através da nossa vida de oração. William Booth, fundador do Exército da Salvação, pregador do Evangelho, avivalista, evangelista, certa vez foi perguntado para ele: William, você está aguardando o mover de Deus? Ele: não. Eu não estou esperando por um mover de Deus, porque eu sou o mover de Deus onde eu estou. O que ele está dizendo? Deus está usando a minha vida. Deus está se movendo através da minha vida. Eu entendi quando fiz uma oração a Deus o que Ele queria realizar na minha vida. Nunca mais deixei de orar, e Deus nunca mais deixou de atuar através da minha vida. Gente, isso é maravilhoso. Entender isso muda toda a nossa vida, muda o nosso entendimento. Esperamos um mover de Deus sobre Apolo, nós somos o mover de Deus sobre Samuel. Nós somos, porque Deus está atuando. Lembro-me do livro Conhecer-se, porque isso marcou minha vida, conhecendo a Deus e fazendo a sua vontade. E que no livro dizia a seguinte expressão: que Deus está o tempo todo trabalhando. Nós é que precisamos entrar no agir de Deus onde nós estamos, porque Deus ele nunca para de agir, Deus ele nunca para de trabalhar, Deus ele nunca para de mover os seus para poder salvar outros. A grande questão é: eu estou nesse agir ou eu estou fora desse agir de Deus? E qual é a maneira de me colocar nesse agir de Deus? Em oração. Porque eu volto a falar, a oração nos leva a ter intimidade, mas a oração nos leva a confessar, a oração nos leva a abandonar o pecado, a oração nos leva ao arrependimento, a oração nos leva a se apaixonar pela palavra, a oração nos coloca em movimento no propósito de Deus. Amém, queridos? Nos coloca de pé, vamos orar. Ó Deus,
Como é maravilhoso. Como é maravilhoso estar na tua presença. Como é maravilhoso poder exaltar louvores ao teu santo nome. Como é maravilhoso poder te servir. Mas não existe nada mais prazeroso nesta terra do que quando nós fechamos os nossos olhos. O nosso coração se inclina aos céus e nós falamos com o Senhor. Obrigado. Obrigado porque não tem mais véu, não tem mais separação. Obrigado porque não precisamos de nenhum outro que venha a interceder por nós. Temos acesso direto com o Senhor. Obrigado. Não somos merecedores, não. Não somos dignos, também não. Mas é pelo teu Filho. É por aquilo que Jesus Cristo fez. Somos justificados, lavados, remidos, santificados pelo sangue de Cristo Jesus. E é o sangue de Cristo Jesus que nos coloca no teu trono de graça, Pai. Então, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós cremos, ó Pai. Nós cremos, ó Pai, que quando uma igreja ela decide a viver em oração, quando um pai, uma mãe, um esposo, uma esposa dobram os seus joelhos diante do Senhor em sinal de rendição, em sinal de humilhação, em sinal de dependência, nós temos a certeza de que os céus se abrem, nós temos a certeza do teu agir, nós temos a certeza que iremos receber uma resposta, nós temos a certeza de que o Senhor está ouvindo o nosso clamor. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Então, nessa noite, Deus, a oração que eu faço, Senhor, é que o Senhor desperte a cada membro dessa igreja, cada um que está aqui, a levar uma vida de oração, ó Pai. Orações, ó Pai, não repetidas, não momentos de orações, ó Deus, breves, rápidos, corridos, mas orações de entrega, orações de rendição, orações de confissão, ó Pai, dos nossos erros, das nossas falhas, dos nossos pecados, ó Pai, oração de arrependimento, Deus, mas oração também de louvor, de adoração, oração, ó Pai, onde nós iremos declarar que Tu és o Rei, que Tu és o Deus do universo e de que não existe outro Deus como o Senhor, ó Pai. Então, Deus, em nome de Jesus, que os teus servos, ó Pai, quando chegarem em suas casas e que for fazer as suas orações, que cada casa se torne, ó Pai, um altar de adoração, um altar de oração, ó Pai, que o teu Espírito Santo preencha os ambientes, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, nós queremos, ó Pai, que através de uma vida de oração, Deus, o Senhor derramará discernimento, poder, a autoridade, ó Pai, a cada um de nós, ó Deus. Então, Deus, em nome de Jesus, Pai, que cada membro desta igreja possa experimentar, ó Deus, tudo aquilo que é extraordinário, sobrenatural, que possamos viver através de uma vida de oração. Nós não iremos orar, ó Deus, para que venhamos a ver milagres. Esse não será o nosso propósito. Nós iremos orar, Deus, buscar ao Senhor, porque nós queremos ter intimidade, porque nós queremos ter comunhão. E se o Senhor se agradar, ó Deus, que o Senhor venha realizar milagres em nosso meio, em nome de Jesus, Pai. Que cada membro seja fortalecido em oração, e quando eles estiverem, ó Deus, fraquejando, quando eles estiverem distraídos, ó Pai, que o teu Espírito Santo possa agradar em cada coração e os chamarem de volta a viver uma vida de oração, ó Pai. Fica conosco, que essa casa seja conhecida como uma casa de oração, que nossas famílias sejam conhecidas como famílias que oram, que nossos lares sejam conhecidos, ó Pai, como lares de oração, ó Pai.
Obrigado, Deus, por essa mensagem. O teu Espírito Santo falou aos nossos corações. Obrigado por essa série de mensagens. Que seja edificante, que seja, Pai, algo, Deus, que venha a mudar, ó Deus, o nosso modo de pensar, nossa maneira de agir, ó Deus. Que ao final desta série, possamos todos ter uma vida, ó Pai, mais dedicada em oração. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo. Nos dê uma noite de paz. Nos dê um restante de semana abençoado. No nome de Jesus. Amém e amém. Você foi abençoado? Você pode aplaudir a esse rei? Toda honra, toda glória seja dada ao nosso Rei Jesus Cristo. Amém. Queridos, posso sentar? Estou aqui com um aviso. Congresso da União Masculina de Homens Betel vai ser na primeira Igreja Batista em Papucaia, dia 18 e 19 de outubro. É os homens aí, ó. As mulheres sim, estão mandando bem demais. Vamos ver se os homens conseguimos levar um grupo de homens lá. Homens, vivamos o verdadeiro amor. Então vamos se organizar. O irmão Moisés, liderança de homens ali da nossa associação, é um congresso da nossa associação. Vamos ver se a gente consegue organizar. Quem sabe a gente leva aí uma Kombi, um ônibus, uma caravana aí da nossa igreja. O Invermelho é importante. Dia 19 pela manhã, confraternização da Diverge e dos homens betelos a partir das 9 horas. Dos diáconos e dos homens. Aí você pensa demais. E se é confraternização, tem café da manhã. Então, tem doce, então aí, ó. Eu sempre digo, se você não vai pegar a programação, vai pelo café, mas não fica de fora, não, em nome de Jesus. Tá? Próximo sábado, eu fiz um apelo aqui no domingo. Iremos ter o nosso mutirão de preparação. Esse é o último, para preparar o nosso concreto aqui atrás. Então precisamos da ajuda de todos os homens. Tá? Esse é fundamental, não dá mais para adiarmos. Precisamos terminar toda a preparação do terreno ali para só vir o concreto. Então, próximo sábado esteja conosco pela manhã e se vier um grupo grande, a gente consegue terminar até cedo, em nome de Jesus. Precisamos terminar a camaleta, tirar os pontos ali do concreto, socar alguma coisa ali ainda, distribuir algumas coisas. Então, por favor, esteja conosco. Venha. Sempre tem um almoço delicioso, né? O nosso almoço aí de mutirão está sendo top demais. Pastor, eu não vou vir para ajudar, não, vou vir para o almoço. Não, vem. Agora vem para ajudar e também almoça. Nossas irmãs estão arrebentando aí no almoço, graças a Deus por isso. Próximo sábado à noite tem culto jovem, culto da nossa juventude, próximo sábado às 19 horas. Convide pessoas, apoie a juventude, esteja aí abençoando os nossos jovens que tanto precisam do nosso apoio. Amém? Fica de pé novamente, dá um abraço à pessoa que está ao seu lado, aos visitantes, obrigado pela presença de vocês, Deus abençoe a vida de vocês, é muito bom ter vocês conosco aqui. Deus nos abençoe grandemente.